A vacina contra o novo coronavírus, desenvolvida pela Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca na Inglaterra e a da companhia chinesa CanSino, apresentaram resultados positivos relatados nesta segunda-feira na revista médica britânica The Lancet. A empresa de biotecnologia americana Moderna também obteve boa resposta com uma vacina testada em 45 pessoas. Agora, as duas últimas vão passar à chamada fase 3, onde a vacina de Oxford já está, que é uma fase de testes em grande escala em seres humanos. A vacina de Oxford está sendo aplicada em mais de 10 mil pessoas, inclusive no Brasil. Ao todo, há pelo menos 163 vacinas em desenvolvimento no mundo, 23 na fase de testes em pessoas. Quando elas estarão disponíveis para o público? Na melhor das hipóteses, no fim do ano, com quase toda certeza dentro de um ano. No mundo, o total de casos confirmados da doença do coronavírus de 2019 está em 14.813.000, com mais de 613 mil mortes e 8.900.000 pacientes curados. No Brasil, foram registradas nesta segunda-feira mais 721 mortes e 21.749 casos novos. O total de mortes dobrou em 39 dias, chegando a 80.251 óbitos. A Covid-19 atingiu mais de 2.121.000 pessoas, cerca de 1% da população brasileira. Os Estados Unidos passaram de 3.800.000 casos e 140 mil mortes. Em 2 semanas, o número de casos novos aumentou 35% e o de mortes 64%. Em queda nas pesquisas sobre a eleição de 3 de novembro, que dão até 15 pontos percentuais de vantagem para o ex-vice-presidente Joe Biden, finalmente, o presidente Donald Trump afirmou que o uso de máscaras é patriótico. Na Flórida, onde o número de casos num dia foi de 15 mil, os professores processaram o governador Ron DeSantis, que quer reabrir todas as escolas no mês que vem. O governador republicano foi alvo de uma vaia durante uma entrevista coletiva. A Califórnia e o Texas, os estados mais populosos dos Estados Unidos, adiaram a abertura das aulas, que só pode acontecer quando a pandemia estiver sob controle, provavelmente no ano que vem. O governador de Nova York ameaçou fechar de novo bares e restaurantes se as pessoas continuarem agindo de maneira estúpida, como disse o governador. A Organização Mundial da Saúde está alarmada com o número de casos novos em comunidades indígenas na América. A Índia bate novo recorde nacional com 40 mil casos novos num dia. O Estado de Israel fica fechado para turistas estrangeiros pelo menos até setembro. Um estudo do Centro de Controle de Doenças da Coreia do Sul concluiu que crianças de até 10 anos são menos contagiosas, mas podem transmitir a doença. Crianças de mais de 10 anos e adolescentes até 19 anos propagam o vírus tanto quanto adultos. O Congresso dos Estados Unidos debate um novo pacotão de $1 trilhão, cerca de 5.343 bilhões de reais, incluindo ajuda para pequenas e microempresas, escolas, hospitais e cidadãos de baixa renda. O Partido Democrata quer uma extensão do auxílio-desemprego de $600 por semana até janeiro. O Partido Republicano defende proteção legal para os negócios e dinheiro para as escolas, mas não quer dar mais dinheiro para estados e municípios nem prorrogar o auxílio-desemprego. O ex-presidente Joe Biden, um candidato democrata à Casa Branca, declarou que nenhum centavo deve ir para americanos ricos. Depois de uma reunião de cúpula de emergência de 4 dias, a União Europeia chegou a um acordo na madrugada de terça-feira sobre um plano de recuperação de 750 bilhões de euros, cerca de 4 trilhões 585 bilhões de reais, para consolidar a solidariedade do bloco. Serão 390 bilhões de euros em ajuda direta, sem contrapartida, sem precisar pagar, e 360 bilhões em empréstimos, tudo financiado coletivamente. A proposta inicial da Alemanha e da França era de 500 bilhões de euros em ajuda direta e 250 bilhões em empréstimos.
Mas 5 países ricos, os 4 frugais, Áustria, Dinamarca, Holanda e Suécia, aos quais se juntou a Finlândia, não quiseram dar tanta ajuda a países mediterrâneos que consideram indisciplinados e corruptos, no caso Itália, Grécia e Espanha. Foi preciso um grande esforço para chegar a um consenso, afinal, se a União Europeia não fosse capaz de ajudar países em dificuldades no momento da maior crise de sua história, por causa da pandemia, correria um forte risco de deixar de ser uma comunidade para se transformar, no máximo, numa zona de livre comércio se não implodisse totalmente. A Holanda, que liderou a resistência a grandes concessões, tem mais de 60% do seu comércio exterior com o mercado comum europeu. Também foi aprovado o orçamento plurianual de 7 anos da União Europeia, no valor de 1 trilhão de euros, cerca de 6 trilhões 114 bilhões de reais, a serem gastos até 2027. A pandemia fortaleceu a importância da solidariedade entre os países europeus para 63% dos seus 450 milhões de cidadãos, no momento em que os Estados Unidos de Donald Trump se afastam dos aliados e a China, sob a ditadura de Xi Jinping, se transforma numa superpotência cada vez mais agressiva. A emergência de saúde pública reforçou a identidade comum europeia e a necessidade de uma Europa unida se apresentar como um modelo alternativo às duas superpotências beligerantes. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde agora também estou no grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua e muito obrigado.